Bom dia. De volta agora, pregando aí depois de 5 semanas. Quando eu saí de férias, o Botafogo era o líder do campeonato ainda. Não mudou muita coisa, né? Mas é uma alegria estar de volta. Hoje é o encerramento da série. Além de ser o encerramento da série, é Dia dos Pais, o que me ajuda muito, porque eu voltei de férias semana passada, pregando só hoje, e aí fiquei meio perdido assim para pensar na introdução da pregação, e aí como é Dia dos Pais, a introdução do sermão é Feliz Dia dos Pais. Aí facilita para mim, facilita para vocês, para todo mundo, mas na verdade tem alguma relação também, porque essa carta ela é escrita pelo apóstolo Paulo para Tito, um jovem pastor que ele estava enviando para a igreja na ilha de Creta. E Paulo começa essa carta se referindo a Tito no capítulo 1, no verso 4, ele chama Tito de a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. A relação que o apóstolo Paulo tinha com esse jovem pastor chamado Tito era uma espécie de relação de paternidade. Essa carta é a carta de um homem de Deus mais experiente, plantador de igrejas, que havia feito já algumas viagens, alguns trabalhos missionários, e agora ele está enviando um jovem pastor para uma igreja que estava necessitada, e a relação que Paulo tinha com Tito não era simplesmente uma relação de um mentor, mas ele tratava com Tito como se ele fosse um verdadeiro filho que ele possuía. E nessa carta a gente vai perceber Paulo falando sobre a razão pela qual Tito deveria ir para a igreja em Creta. Paulo vai falar sobre como ele deveria proceder. Paulo vai falar sobre o conteúdo do seu ensino, o que ele deveria ensinar para essa igreja. Paulo vai falar sobre questões muito práticas, sobre como Tito deveria se portar diante daquela igreja, como as pessoas deveriam se tratar dentro do seio da igreja. Quais atividades deveriam ser desenvolvidas na igreja, dentre tantas outras coisas. E como numa estrutura de carta, a gente percebe, à medida que a carta está chegando ao fim, Paulo ele vai concluir fazendo uma espécie de resumo de tudo que ele já falou até agora, destacando os pontos que são fundamentais, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês nos próximos minutos, ou horas talvez. Tito capítulo 3. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, a gente vai ler todo o texto do capítulo 3 de Tito, onde a gente percebe esse fim dessa carta, essa conclusão para o que Paulo está escrevendo para esse homem. Às vezes a gente lê a Bíblia e fica meio preso a essa estrutura de capítulos, né? Parece que é um negócio muito bem, mas é importante a gente saber a estrutura literária. Nesse caso é uma carta. Ou seja, para ser lida do início ao fim, é óbvio que a gente não teria tempo em um domingo só para falar sobre toda ela, então a gente vem dividindo, mas é importante que você se lembre o tempo todo que a estrutura literária desse texto é uma carta, ou seja, o que ele começou a escrever vai sendo lido até o fim, e a gente chega ao capítulo 3, que é uma espécie de conclusão de todo esse texto. O texto não vai ser projetado, mas você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, a versão que eu leio é a NVI, Tito capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras.
Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede que o Senhor fale conosco por meio do Espírito Santo, nos ajudando a compreender verdades nesse texto, nos ajudando a aplicá-las ao nosso cotidiano, a fim de que a gente viva uma vida piedosa, uma vida que te honre e te glorifique sobre todas as coisas. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele começa nos 2 primeiros versos, com o início das recomendações finais, onde Paulo está escrevendo que Tito deveria lembrar a todos, ou seja, era uma tarefa dele enquanto pastor, lembrar a toda aquela comunidade, a toda aquela igreja, que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, que estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, que não caluniem ninguém, que eles deveriam ser pacíficos, amáveis e mostrar sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Lembrem-se que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Esse texto é o texto talvez mais citado em período de eleições, quando o candidato que eu gosto ganha. Normalmente a gente vê o pessoal citando o texto de lados opostos, assim. Se o meu candidato ganhou, eu vou citar o tempo todo que eu preciso obedecer, me sujeitar às autoridades. Se o meu candidato perdeu, isso já não é tão interessante, e aí é o pessoal do lado oposto que vai dizer que a gente precisa se sujeitar às autoridades e tudo mais. É interessante a gente pensar, irmãos, que nesse contexto específico, a maioria dos governantes era conhecida por perseguir cristãos. Nós estamos falando de uma época onde havia clara e evidente perseguição. Nós estamos falando de uma época onde, por conta dessa perseguição, a maioria das pessoas que se convertia odiava tanto as autoridades que eles tinham uma relação de desprezo com qualquer autoridade e qualquer governo civil. Eles se viam crendo em Deus, eles se percebiam crendo no Senhor, vivendo uma nova vida a partir da mensagem que eles criam, a partir da realidade do Evangelho, e simplesmente por professarem a fé em Cristo, eles eram severamente perseguidos. Havia uma autoridade pagã e corrompida, mas ainda assim, o apóstolo Paulo está escrevendo para Tito, dizendo: lembre a todos que eles devem se sujeitar aos governantes e às autoridades. Paulo já havia escrito a mesma coisa para os romanos, quando ele vai dizer que toda autoridade é instituída por Deus. E aqui cabe algumas discussões, quem é de fato a autoridade no Estado democrático de direito, é o povo, todo poder emana do povo e tal. A ideia não é essa. A ideia principal que eu queria conversar com você é que é muito importante que cristãos sejam bons cidadãos. Paulo está deixando muito claro para Tito que ele deveria se portar desse modo e ele deveria ensinar a igreja que a igreja precisa caminhar nesse entendimento de que bons cristãos, cristãos que se submetem a Deus, são também cristãos que exercem a sua cidadania de modo comprometido com o Evangelho. É óbvio que há um limite. A sujeição de um cristão às autoridades e aos governantes não é uma submissão total e restrita. É óbvio que em alguns momentos onde houver algum ponto de colisão entre o que as autoridades me mandam fazer e o que a palavra de Deus me manda fazer, a submissão e a sujeição final de um cristão, a fidelidade última de um cristão é somente a Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É óbvio. O
apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele está com os demais apóstolos em Atos, no capítulo 5, ele está pregando o evangelho. E as autoridades vêm até Pedro e impedem que eles preguem. E dizem, olha, vocês não podem anunciar mais esse tipo de mensagem. Ele tem muito claro aqui um dilema ético, talvez. De um lado, Deus havia mandado que eles pregassem. Pedro tinha visto Jesus subir aos céus, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Do outro lado, ele tem as autoridades dizendo, você não pode pregar. O que Pedro faz? O que qualquer cristão deveria fazer diante de um dilema como esse? Ele obedece à voz do próprio Deus e ele segue pregando. E aí eles são, mais uma vez, perseguidos ali, encontrados pelas autoridades, que questionam Pedro, dizendo, mas eu já não disse para você que você não deveria anunciar isso? E ele responde dizendo, mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse contexto específico, Paulo está dizendo para Tito, que naquilo que não colide diretamente com a palavra de Deus, ainda que as autoridades fossem pagãs, ainda que as autoridades perseguissem os cristãos, eles deveriam ser bons cidadãos. No capítulo 2, o Mateus pregou na semana passada, ao final desse capítulo, Paulo está falando sobre a graça de Deus que alcançou o seu próprio povo. E agora o capítulo 3, que nós acabamos de ler, vai nos mostrar na prática como vive alguém que foi alcançado por essa graça. Se fosse um Globo Repórter, esse seria o momento de dizer quem são os cristãos, como vivem, do que se alimentam. A gente vai falar sobre isso na próxima sexta no Globo Repórter, mas não é o caso, que crente de verdade não vê Globo, certo? Irmãos, a partir do próximo verso, a gente só vê novela da Record e a Fazenda. Big Brother é pecado, a Fazenda é tranquilo. Bom, a partir do próximo verso, ele vai fazer alguns apontamentos sobre as razões pelas quais nós devemos viver essa nova vida. Leia comigo o verso 3 do capítulo 3 de Tito. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Embora, por vezes, essas autoridades não mereçam a nossa submissão, embora, por vezes, os que convivem conosco não mereçam que nós sejamos pacíficos, amáveis no trato e mansos, ainda assim, nós devemos viver desse modo, porque nós também não éramos merecedores de coisas boas e ainda assim Deus nos amou e entregou o seu Filho por nós. O que Paulo está dizendo é sobre o modo como um cristão vive na prática e um cristão que foi alcançado pela graça de Deus. E o que de mais importante a graça faz é nivelar a todos nós por baixo. Absolutamente ninguém é merecedor de nada da parte de Deus. Porque talvez seja uma tendência entre os cristãos, uma espécie de comparação moral. O tal do nós contra eles. Não, eu sou cristão, filho de Deus, vou na igreja, tomo a ceia, dou meu dízimo, contribuo com a obra da igreja, já estou jogando aí para você ir pegando. Contribuo lá com a campanha e faço tantas outras coisas. Eu não posso, de modo algum, me comparar com o que há de pior no mundo. E a gente vai criando essas tensões dos relacionamentos, nos colocando em um pedestal como se toda a humanidade estivesse abaixo de nós. O que Paulo está dizendo para Tito é o seguinte, tudo bem, você deve se portar com mansidão, você deve se portar sendo amável, você deve se submeter às autoridades, mas eu queria que você se lembrasse de uma coisa. Haja assim, porque teve um tempo também que tudo isso que vocês mais odeiam e desprezam no mundo era exatamente o retrato de vocês. Paulo está dizendo que se não fosse a graça de Deus sobre nós, jamais seríamos capazes de experimentar essa nova vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: sejam misericordiosos com os que não creem em Deus, porque Deus foi misericordioso com vocês.
Paulo está dizendo para Tito: ensine a igreja a tratar bem aqueles que não merecem esse tratamento, porque se fosse levar tudo na lógica do merecimento, nós também não seríamos salvos, porque a graça de Deus é um presente para quem não merece. Paulo está dizendo para esses irmãos, para Tito lembrar a essa igreja, que a graça de Deus é a base e o fundamento para tudo que nós fazemos, é a mensagem do Evangelho sendo aplicada na prática. Tudo de bom que nós fazemos como resultado do Evangelho. Portanto, eu não devo ficar avaliando quem merece ou não que eu ajude, que eu seja manso, que eu haja de forma amável. Não, se Cristo fez isso por mim, embora eu não merecesse, a nova vida que a graça de Deus me dá, a nova identidade que a graça me confere, faz com que eu me porte exatamente do mesmo modo, porque o Evangelho não é só uma mensagem que me salva, mas é a base para toda a minha vida, para todo o meu procedimento, para a minha fé. O que Cristo fez por mim, eu devo fazer pelo meu próximo. Se formos lidar com o outro na base do mérito, e nós transferirmos isso para a nossa relação com Deus, irmãos, todos nós estaríamos condenados. Se nós condicionamos o que fazemos pelo outro, aquilo que o outro merece, nós não estamos agindo de acordo com o Evangelho da graça de Deus que nos alcançou. Se eu condiciono as minhas boas ações à possibilidade do outro me retribuir, é meio óbvio, mas eu não estou fazendo isso pelo outro. Eu estou fazendo um investimento no meu bem-estar no futuro. Por isso já dizia a canção: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Feche os olhos e diga para o irmão do lado: e é preciso. E agora o texto segue. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai salientar o que é o Evangelho, que é a base para tudo isso. Se no verso 3 ele fala sobre quem nós éramos, entre os versos 4 e 7, ele vai nos mostrar o que Deus fez por nós. E ele começa o verso 4 dizendo: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. Ele começa com essa palavra mais, que indica exatamente um contraste com a afirmação que vem antes. Nós éramos assim, mas Deus fez isso por nós. Nós vivíamos desse modo, mas Deus agiu em nosso favor e agora precisamos viver de modo diferente. Nós éramos pecadores, merecedores da ira, escravizados, enganados, vivendo na maldade, na inveja. Éramos detestáveis e odiávamos uns aos outros. Mas independente disso, Deus decidiu nos amar e manifestar esse amor e essa bondade para conosco. E Paulo continua no verso 5 dizendo: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou não como resultado do que podemos produzir, Ele nos salvou apesar de sermos pecadores e não merecermos absolutamente nada. Salvação não é recompensa, salvação não é presente para quem se comporta bem. Deus não é Papai Noel e nunca foi. Salvação é graça, é favor para quem não merece. Salvação é misericórdia, é Deus nos poupar do castigo que nós merecemos. A diferença entre esses termos é exatamente essa. Graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. Misericórdia é Deus nos livrar daquilo que nós merecemos. Merecíamos a condenação eterna por sermos pecadores. Deus exerce misericórdia, não nos dando essa condenação, mas além disso, Ele exerce graça porque não merecíamos de forma alguma a salvação, uma eternidade junto com Ele, mas por sua graça Ele nos deu isso, algo que não merecemos, algo que não somos capazes de produzir. E quando entendemos isso, nós passamos a viver à luz da realidade do Evangelho. Porque o mérito não está em mim. Porque não há razão para fazer essa briga
sem sentido de nós contra eles, porque o mérito dessa salvação não reside em qualquer coisa que eu produza, mas é tão somente o Deus gracioso e misericordioso que decidiu manifestar a sua bondade e o seu amor para conosco. Paulo deixa muito claro, não foi por causa dos atos de justiça que vocês praticaram, mas simplesmente porque ele decidiu demonstrar a sua misericórdia em relação a nós. Outro ponto interessante que eu acho nesses versos é que ele fala, verso 4, da parte de Deus se manifestaram a bondade e o amor. No verso 5, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A ação na salvação é o tempo todo do próprio Deus. Outro ponto muito interessante, nós percebemos aqui de modo visível a ação do Deus Trino, a Trindade, o Deus que nós cremos que é um Deus em 3 pessoas. Nós vemos Paulo falando sobre bondade e amor da parte de Deus, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou em nós por meio de Jesus, o nosso Senhor. A salvação é obra unicamente de Deus, a salvação é obra unicamente do Deus Trino, a quem nós cremos e a quem nós sujeitamos a nossa vida em todas as coisas. E no verso 7 ele conclui esse trecho falando sobre o objetivo de sermos alcançados. Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Irmãos, ser salvo não é o fim da vida cristã. Ser salvo é o início da vida cristã. Talvez pelo modo como nós entendemos evangelismo durante muito tempo. A gente pensa assim, né? A gente prega o evangelho mais ou menos ali, né? Tem gente que diz que prega o evangelho, mas só mostra uma plaquinha assim, Jesus te ama. Não estou criticando esse tipo de ação, mas é fato que o evangelho não é simplesmente isso. Nós não podemos reduzir o evangelho a isso. E aí as pessoas condicionam esse evangelismo a um apelo que é feito. E nesse apelo que é feito, quando alguém levanta a mão, normalmente a gente traz na frente, pede para repetir uma oração, e quando a pessoa repete essa oração, automaticamente é como se a gente liberasse a escrita do nome dela no livro da vida e acabou. Vou partir para outro, porque esse aqui já está salvo, ele faz o que ele quer, ele vive do jeito que ele quer. Isso não faz o menor sentido bíblico. O tempo todo o Novo Testamento fala sobre fazer discípulos, ensinar a guardar a todas as coisas que ele tem ordenado, de modo que o ser salvo não é a finalidade da vida cristã, mas o ser salvo é o início da vida cristã. E agora, porque eu fui salvo, eu preciso viver de modo diferente. Não dá mais para dizer que eu sou salvo simplesmente porque eu levantei a mão na igreja e continuar tendo o mesmo tipo de prática que eu tive por toda a minha vida. Exatamente pelo fato de sermos salvos, nós precisamos demonstrar isso de algum modo. Afinal de contas, nós fomos salvos de quê? Afinal de contas, nós fomos salvos para quê? E nós precisamos entender que essa salvação pela graça de Deus muda absolutamente tudo. É o que Paulo diz para os irmãos no verso 7, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nós éramos pecadores, fomos agora justificados por causa da graça de Deus. Nós éramos órfãos, agora nós somos herdeiros de Deus. Nós éramos sem qualquer expectativa de vida, mas agora nós temos esperança não somente para essa vida, mas também para a vida eterna. Como isso é atribuído a nós unicamente por meio do Evangelho. Essa mensagem precisa mudar, meu irmão, minha irmã, absolutamente todas as coisas em nós. A boa notícia de que Deus, que havia criado o mundo perfeito, e o homem decidiu desobedecer, entrar em rebelião, ao que nós chamamos de queda, de modo que não havia qualquer possibilidade do homem se reconectar a Deus por si só. E diante dessa impossibilidade, Deus envia o seu Filho Jesus, que vive uma vida perfeita, que morre na cruz, que ressuscita ao terceiro dia.
vencendo a morte, provando a aceitação do seu sacrifício, e esse Jesus nos garante que voltará um dia para restaurar todas as coisas. E como nós somos salvos? Simplesmente por crermos nessa graça que se revela a nós. Nós que estávamos mortos, recebemos agora uma nova vida, tão somente porque Deus decidiu revelar e manifestar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor para conosco. Mas e na prática, como essa nova vida se desenvolve? Versos 8 a 11. Se o texto fala sobre quem nós éramos, se o texto fala sobre o que Deus fez, nesse momento Paulo vai falar sobre como nós devemos viver essa nova vida. Ele vai dizer para Tito: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Quem crê em Deus deve se empenhar na prática de boas obras. Volta comigo lá no verso 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Verso 8. Fiel é essa palavra. Quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Verso 14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Está convencido de que esse assunto é um assunto importante? Paulo está escrevendo uma carta e na conclusão dessa carta ele fala algumas vezes sobre a mesma coisa para Tito. O que ele está querendo dizer nesse instante é o seguinte, em resumo: quem foi alcançado pela graça vive uma vida que produz frutos. A salvação não é e nunca foi por meio das obras, mas quem foi salvo pela graça por meio da fé deve necessariamente viver uma vida de boas obras. Volta comigo a alguns livros aí, Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. O texto vai dizer o seguinte, porque há duas grandes confusões no entendimento sobre a salvação. Uma delas é acreditar a minha salvação ao que eu sou capaz de fazer. Uma delas é eu achar que eu sou salvo pelo que eu produzo ou pelas boas obras que eu faço. A outra confusão é achar que se a salvação é somente pela graça por meio da fé, eu não preciso viver uma vida de boas obras, porque se eu já fui salvo, está resolvido diante de Deus e a forma como eu vivo não importa. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, talvez o capítulo que melhor explique a ideia de pecado, de salvação e de como viver essa nova vida. E ele vai deixar muito claro como se dá essa relação, quando ele diz para os irmãos de Éfeso: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E aí a primeira distorção de achar que uma salvação pela graça por meio da fé me livra de viver uma vida de boas obras, se você para nesse versículo aqui, você pode dar razão para esse tipo de entendimento, mas no verso seguinte ele vai deixar muito claro: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. A razão para a minha salvação não são as obras que eu faço. Eu sou salvo porque a graça de Deus se manifestou, eu creio em Jesus, mas uma vez que eu sou salvo, necessariamente eu preciso viver uma vida que seja condizente com essa salvação que eu recebi. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para elas. O verso 8 desse capítulo 3 de Tito termina com Paulo dizendo: tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Em última instância, as tuas boas obras não vão impressionar Deus. As tuas boas obras não vão ajudar Deus ou te fazer um pouco mais merecedor sobre a salvação, mas elas serão úteis para aqueles que convivem contigo. O reformador Martinho Lutero, certa feita, disse o seguinte: Deus não precisa das tuas boas obras, mas o teu vizinho precisa. É um conceito muito prático que traduz o que Paulo está dizendo para Tito nesse momento.
A salvação não é pelas boas obras, mas essas coisas são extremamente excelentes e úteis aos homens. E ele segue falando sobre caminhos práticos no verso 9, verso muito interessante. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Já teve gente que falou que não lê genealogia quando está fazendo o plano de leitura bíblica, porque Paulo diz para evitar essas coisas nesse texto. Não é sobre isso que ele está falando, tá? Só queria te deixar claro que você não tem base bíblica para não ler a Bíblia. Isso não faz o menor sentido, nem filosófico, nada. Não faz o menor sentido. Paulo está falando sobre discussões secundárias que desviavam o foco desse povo. Não gaste tempo demais, de forma muito prática, com aquilo que é inútil. Não perca tempo, não perca relacionamentos com questões que são absolutamente secundárias. Vou dar um exemplo aqui absurdo, assim, imagina. Se as pessoas da mesma família, às vezes, parassem de se falar por causa de político. Imagina que negócio absurdo, tenta imaginar aí. Num mundo, se isso seria possível, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no mundo imaginário. Imagina se isso pudesse acontecer na vida real, o absurdo que seria. Pessoas desprezando relacionamentos que deveriam ser primários, primordiais, fundamentais, por causa de elementos que são absolutamente secundários. E é sobre isso que Paulo está escrevendo para Tito. Evite essas discussões sem sentido. Essas coisas que são secundárias, essas contendas sobre a interpretação da lei aí, porque vocês estão sob outra realidade agora. Vocês vivem por causa da graça de Deus e do Evangelho. Os cretenses, vocês são da Grécia, vocês não são nem judeus. E estão preocupados sobre como a lei se aplica no contexto judeu. Não faz sentido. Eu queria mostrar um vídeo para vocês que fala um pouco sobre isso. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! É mais ou menos assim que a gente faz nas nossas relações, né? Por vezes a gente tem tanta coisa em comum e tanta coisa fundamental, mas a gente insiste em se prender em detalhes que são absolutamente secundários. O que Paulo está dizendo para esses irmãos, em última instância, se preocupe com aquilo que é fundamental. Porque o grande problema de nós nos preocuparmos demais com o que é secundário é que quando nós investimos tempo, energia e disposição no que é secundário, automaticamente nós negligenciamos aquilo que é fundamental. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, onde ele diz: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Esse texto bíblico não está dizendo que não devemos nos preocupar com doutrina, com teologia, porque o que importa é o amor. Não. Esse texto está dizendo que nós precisamos filtrar e identificar aquilo que é fundamental e priorizar aquilo que de fato importa. E agora sim, depois de definidas as prioridades, depois de definido aquilo que é fundamental, nos versos 10 e 11 ele entra num ponto polêmico. Não dava para terminar essa carta sem ter polêmica, né? O apóstolo Paulo entra num ponto polêmico aqui, mostrando como nós devemos tratar alguém que provoca divisões no meio da igreja de modo recorrente. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o.
Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Com todo amor, com toda graça, com toda misericórdia, com todo carinho, rejeite essa pessoa. Meu irmão, por mais estranho que isso possa parecer, a disciplina bíblica é uma marca de uma igreja saudável. Disciplina bíblica, eu digo por mais estranho, porque o nosso tempo traz essa ideia de que amar é dar uma licença para a pessoa viver do jeito que ela quer, da forma que ela quer e não se preocupar com absolutamente nada. O apóstolo Paulo está deixando muito claro para nós que nós precisamos exercer esse tipo de disciplina, que disciplina bíblica não é falta de amor, mas é esse amor exercido na prática. Disciplina bíblica é zelo e obediência a Deus na prática no meio da igreja. Paulo está falando para Tito, olha, se há alguém que provoca divisões no corpo de Cristo, advirta essa pessoa a primeira vez, advirta essa pessoa a segunda vez, cartão amarelo, cartão vermelho. Depois disso, se ela segue fazendo isso, ela necessariamente precisa ser excluída da comunhão, precisa ser rejeitada, precisa ser tratado como alguém que nunca conheceu o Evangelho de Jesus Cristo. E o nosso tempo é um tempo meio diferente, que as pessoas estão tentando selecionar alguns textos da Bíblia como mais importantes que os outros, né? E aí você pode ouvir gente dizer assim, mas isso é Paulo. Jesus não. Jesus é bonzinho e não exclui as pessoas. A gente está falando de Paulo. Paulo era alguém que excluía, mas Jesus não. Tem gente que insiste nessa divisão, né? Aí tem aquela frase, Jesus é legal, o que mata é o fã-clube. Já ouviu isso? Já falou isso? Não precisa responder, não. Já postou isso em algum lugar, pelo amor de Deus? Apaga. Não, normalmente, esse tipo de frase é uma frase de efeito, mas normalmente essa frase é usada por gente que não conhece o Jesus das Escrituras. Que se prendeu a uma imagem de Jesus que a nossa cultura tenta pintar de alguém que é quase um hippie. Que concorda com tudo que você faz, que está tudo bem, que está tudo legal, paz e amor o tempo todo. E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, para ver o que Jesus fala sobre esse mesmo tipo de situação, entre os versos 15 e 17. Como tratar a ofensa de um irmão, como tratar o pecado de um irmão, Jesus está lidando com isso nesse texto. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Jesus está citando aqui, está mandando fazer de acordo com a lei, Deuteronômio capítulo 19. E aí no verso 17, se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Basicamente, Jesus está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo sobre como tratar o pecado de alguém de forma recorrente e de forma onde não haja arrependimento. Ué, mas Jesus é Jesus. Poxa, mas o pastor legal lá da internet me disse que Jesus jamais faria isso. O Jesus que me falaram aí, ele não seria capaz de excluir as pessoas. Irmãos, o que está em evidência nesse texto, tanto no texto de Tito quanto no texto de Mateus que nós acabamos de ler, é que a disciplina deve existir, mas há critérios também a serem cumpridos, porque ela não deve existir de modo arbitrário. Antes de alguém ser excluído da comunhão, ou se você é um batista há muito tempo, antes de alguém receber a disciplina cirúrgica, que é exatamente essa exclusão da comunhão, existem critérios a serem cumpridos e não é feito de modo arbitrário. Não é por questões secundárias. Não é por discordar do pastor ou do apóstolo ou de quem quer que seja. A disciplina, ela precisa existir, mas a disciplina precisa ser feita de modo criterioso, seguindo o ensino de todo o Novo Testamento, inclusive o ensino do próprio Jesus. A disciplina deve ser feita com a finalidade de restaurar o pecador.
Disciplina não é para expor pecado dos outros em assembleia também, que isso não faz sentido. Jesus deixa muito claro. Aponta o erro a sós. Se ele te ouvir, meu irmão, acabou. Você ganhou o seu irmão. Encerra ali o processo. Não é categorizar pecados. O único pecado que exige disciplina é a falta de arrependimento. Se você vai ao seu irmão, aponta o pecado, e ele entende isso, se compromete a reparar isso, a viver uma nova vida a partir da realidade do Evangelho que trouxe luz sobre esse pecado que ele está vivendo há tempos, talvez. Acabou o processo. Vamos seguir em frente. Vamos caminhar juntos. Jesus está estabelecendo critérios e a disciplina deve ser feita com o claro objetivo de restaurar o pecador à comunhão do corpo de Cristo. Mas se esse se recusar a ouvir, se este é obstinado no seu pecado, ele deve ser retirado do corpo de Cristo. O amor por ele, em última instância, deve levar a esse nível de disciplina. E Jesus vai dizer, se ele se recusar a te ouvir, vai com mais testemunhas. Se ele se recusar a ouvir essas testemunhas, leva para a igreja. Se ele se recusar a ouvir a igreja também, trate-o como pagão. É para crucificar o cara, é para matar o cara, é para expulsar. Não, absolutamente nada disso. Tratar como pagão é entender que aquela pessoa não conheceu, nunca conheceu o Evangelho. E o que eu preciso fazer com pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Pregar o Evangelho para ele, porque o que me motiva é o amor exatamente por essa pessoa. Mas nós não podemos negligenciar a disciplina, porque ela é uma marca de uma igreja que está preocupada em obedecer a palavra de Deus. Vitor Hugo já dizia, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E aí a gente chega agora nesse trecho, a conclusão e as recomendações finais, entre os versos 12 e 15, Paulo está dizendo, quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Enquanto eu estava digitando o sermão, o corretor toda hora mudava para Nilópolis. Eu imagino que Paulo não ia querer passar o inverno em Nilópolis, mas é Nicópolis. E aí ele continua, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações, saudações àqueles que nos amam na fé, a graça seja com todos vocês. Paulo começa esse trecho citando Ártemas e Tíquico. Esses homens supririam a ausência de Tito na igreja de Creta. Paulo está dizendo, quando ele chegar aí, se esforce e vem me encontrar em Nicópolis, onde eu estou planejando passar o inverno. Então, ele chegando aí, você pode sair de férias, porque vai ter gente para te substituir aí na igreja. Não se preocupa com isso. Pode sair, pode vir para cá, vem me encontrar aqui em Nicópolis. Parece uma instrução meramente prática, mas isso nos mostra também, irmãos, uma realidade muito importante que a gente precisa ser relembrado, especialmente em épocas de celebridades religiosas. Na igreja de Jesus, não há pessoas insubstituíveis. Na igreja de Jesus, não há pessoas insubstituíveis. O projeto de Deus para o seu povo é maior do que qualquer pessoa. Mas outro dia a gente fala mais sobre isso, senão podem me demitir baseado nas minhas palavras. Depois, Paulo ele fala sobre Zenas e Apolo, dois homens que estavam em uma viagem missionária e eles passariam por Creta. Ao chegarem a Creta, a igreja deveria assisti-los nas suas necessidades. É uma instrução prática também, mas nos mostra de modo muito direto que a igreja tem a responsabilidade de cuidar e de suprir as necessidades daqueles que se dedicam a ensinar a palavra de Deus. Mas outro dia a gente fala mais sobre isso, senão podem achar que eu estou me justificando para não ser demitido também. E mais uma vez, Paulo fala sobre a importância das boas obras. Dessa vez ele deixa um alerta para que os cristãos que estão em Creta não sejam improdutivos. De modo muito direto e com todo o carinho e amor que eu tenho por você. Cristãos transformados pela graça de Deus precisam trabalhar. Sendo bem direto assim, bem honesto. Gente improdutiva não glorifica a Deus. Faz parte de uma vida transformada a dedicação às boas obras e a busca por ser
produtivo. Paulo está relacionando as duas coisas aqui no final da sua carta. E aí ele termina no último verso com a despedida propriamente dita. Saudações alvinegras não, só está escrito saudações. E a última frase, a graça seja com todos vocês. Paulo começa falando sobre o evangelho da graça. E ele conclui com o desejo de que a graça se mantenha estendida sobre a vida dos cristãos na ilha de Creta. Eu quero concluir usando alguns tópicos do sermão do Mateus na semana passada. Essa graça nos alcançou lá no passado. Essa graça nos transforma e nos ensina no presente. E essa graça nos enche de esperança e expectativa para o retorno de Cristo, que acontecerá em breve. Ansiamos por isso e dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa graça esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém? Quero chamar a banda aqui à frente. E enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você aproveitasse esse tempo para colocar a sua vida diante de Deus. À luz de tudo que falamos, da realidade do Evangelho, de como o Evangelho nos aponta e nos mostra quem nós éramos, o que Deus fez por nós. Diante dessa nova vida de bons frutos, de boas obras que precisamos evidenciar essa salvação que recebemos pela graça por meio da fé. Diante de instruções tão práticas, eu queria que você lançasse a luz da palavra de Deus sobre o seu próprio coração, analisasse a tua vida, as tuas motivações e pedisse a Deus para que te transformasse, a fim de que você seja mais parecido com Cristo, a fim de que você atenda esse convite à piedade para a glória do próprio Deus. Amém.